Olá, meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o serviço atento à liturgia. Serviço atento à liturgia. Quem aqui serve na liturgia? Levanta a mão. Eu vou perguntar de novo aqui. Quem aqui serve na liturgia? Levanta a mão. Tem gente que fica na dúvida. Não sei se sabe. Todos nós servimos na liturgia. Na liturgia tem várias funções, certo? Então, se vocês são do Ministério de Música, não são? O que vocês fazem no Ministério de Música? Servem. Vocês não cantam, vocês servem. Quem aqui faz leituras, preces? Todos nós. Ou fizemos ou vamos fazer algum dia. Todos nós estamos a serviço da liturgia. Nós temos, inclusive nós aqui do Ministério de Liturgia, nós temos, só que aí o objetivo dessa formação é fazer a gente servir bem, certo? Então, a primeiríssima coisa que a gente precisa saber e fazer para servir bem a liturgia é entender uma coisa, que nós estamos primeiro prestando um serviço. O que nós estamos fazendo quando nós estamos servindo? Prestamos um serviço. E este serviço, ele precisa ser, na nossa espiritualidade, um serviço profissional, sim ou não? Sim. Nós temos um escrito que fala sobre profissionalização, não é? Sim. A liturgia está incluída nessa profissionalização? Sim. Com certeza. A nossa forma de celebrar a liturgia precisa ser a forma mais profissional possível. Eu me lembro que lá na liturgia em Fortaleza, às vezes a gente... Eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas eu vou contar para quem está aí assistindo pela primeira vez. Que às vezes a gente no Paulo Sarazate, no ginásio que a gente faz a maioria dos nossos eventos, lá tem um corredor que é interno, ele passa assim por dentro do ginásio. E aí a gente saía com as coisas na cabeça, correndo desesperado, mas quando a gente saía do corredor, que ficava mais visível, postura, tá tudo tranquilo, profissionalização, a procissão está ali chegando, mas as velas estão todas apagadas, mas não se preocupe, ninguém nem percebeu, inclusive está na hora de olhar para a procissão que está entrando. Nos voltemos para a procissão que vai entrar. Enquanto isso, a gente, profissionalmente, a gente com toda a discrição, com toda a harmonia, vai lá, acende as velas e sai antes da procissão chegar, com agilidade, mas ao mesmo tempo com discrição. Está entendendo? Primeira coisa, isso aqui, entendam, isso aqui, o escrito profissionalização, ele faz parte da nossa espiritualidade. Não faz parte da nossa capacitação profissional só, não. Nós rezamos melhor quando nós somos mais profissionais no nosso serviço, seja qual for. Se é para cantar, vamos cantar de forma melhor possível, com as técnicas mais atuais possíveis. O que significa? De forma profissional. Se é para acolitar, vamos acolitar de forma profissional. Se é para construir alguma coisa, porque na liturgia a gente tem que, principalmente quando falta verbo, a gente tem que dar os nossos jeitos de construir um castiçal, de construir mas precisa ser da forma mais profissional possível. Deu para entender? Se a gente vai ler, tem que ser da forma mais profissional possível. Não tem uma coisa pior do que uma pessoa lendo errado na hora da missa. Então a gente precisa entender que se nós vamos servir, nós vamos precisar nos profissionalizar. Deu para entender? Existe uma espiritualidade diaconal. O que é isso? Sabe o que é o diácono, né? Na igreja, o diácono é o escravo. É essa a tradução de diácono. É o escravo, é o servo. Vocês já perceberam que a dalmática do Roberto, do diácono Roberto, é menor do que a casula dos padres? O que é a dalmática? Apesar da dele ser super solene, o que é a dalmática? É um avental mais curto, com mangas, para ter agilidade.
É essa a ideia. É a roupa dos escravos. Túnica curta com mangas. Não podia ser uma túnica de linho sem costura. Quem não é escravo, naquela época usava o símbolo para cingir os rins. Está pronto para servir. Se vocês pegarem várias passagens bíblicas, fala assim, tem que sair correndo, então cinja logo os rins, porque quando a porta abrir, a gente vai entrar. Inclusive, no Êxodo, a ceia pascal, ela já tinha que ser comida com os rins cingidos, ou seja, já amarrado à cintura. Se prepare, porque a carreira vai ser grande, que o faraó vai vir atrás, já com os cajados na mão e com as sandálias no pé. Deu para entender? Essa é a ideia. Nós precisamos ter uma postura de serviço, de serviço no sentido de escravo. Estamos ali para quê? Para servir. Isso aqui não é só uma função, isso aqui é uma espiritualidade. Nós temos a espiritualidade do servo. Deu para entender? Na liturgia. Que é a mesma de Nossa Senhora. Eis a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Nós temos uma espiritualidade de serviço. Se nós temos uma espiritualidade de serviço, nós vamos ser os primeiros, como Nossa Senhora, a perceber que, por exemplo, o vinho está acabando. Por quê? Porque nós temos uma espiritualidade de serviço, nós estamos atentos a todas as necessidades da celebração. Um serviço pequeno e humilde. Tem horror a gente que quer estrear na liturgia, ou estrelar na liturgia. É um serviço humilde, discreto. Quanto menos ser percebido, melhor é. Então, existe um serviço discreto, um serviço pequeno. Inclusive, é preciso ter dentro da nossa espiritualidade diaconal, aqui que eu estou falando, um gosto pelo serviço pequeno. Tem horror aquele menino da liturgia que a gente se sente assim, sendo promovido quando tem uma função nova. A pessoa não quer mais rir na vela, não. Só me bota na vela, eu quero pelo menos ir no missal. Que afinal de contas eu quero ser promovido e fazer uma coisa que chame a atenção, mais do que a... Não, eu quero ir no turíbulo. Não, eu quero cerimoniar o bispo. Então, quer dizer, está fora da espiritualidade diaconal, que é próprio da liturgia. Nós temos que escolher o discreto, um serviço pequeno, humilde. Não, eu quero fazer todos os solos que precisa fazer. Eu quero abrir voz na música. Não, gente, faz o seguinte, vamos fazer aquela base discreta. Deixa outra pessoa talvez fazer. Talvez não faça tão bem quanto você, mas deixa outra pessoa fazer. Por quê? Porque faz parte da nossa espiritualidade de servos. Servir humildemente. Que ele cresça. João Batista, altamente litúrgico, João Batista. Que ele cresça. Na liturgia, que ele com E maiúsculo, certo? Que ele cresça e eu... Tem outra tradução que eu gosto mais. Que ele cresça e eu desapareça. Que é o contrário de aparecer, certo? Que ele cresça e eu desapareça. Serviço discreto. Se possível, eu gosto muito disso aqui. Se possível, um serviço invisível. Sabe aquele serviço que as pessoas não perceberam? Vale, foi aquela leitura. Foi tão discreto, rápido que eu nem percebi. Sabe aquele serviço, aquele dia que você se viu, que você não foi notado? Esse foi o melhor dia, foi o melhor serviço. Que nós possamos desaparecer na liturgia. É invisível, por isso também existe uma dimensão de serviço discreto. Se tem coisas que não fazem parte do rito, certo? Muitas coisas não fazem parte do rito. Então, se elas não fazem parte do rito, essas coisas, por exemplo, não precisam aparecer. Tem que ser feito no melhor momento possível. Por exemplo, às vezes a gente vai levar água para o padre, não é? Faz parte do rito o padre beber água? Não. Mas se ele está com sede também, não precisa, porque não faz parte do rito, esperar 2 horas para poder beber água. Pode levar água para o padre. Mas a gente fica tentando encontrar
qual o melhor momento de que a pessoa, que a gente consiga ir, o padre beber, a gente sair e ninguém nem perceber. Exemplos de melhores momentos. Ato penitencial. Feche seus olhos, inclina a sua cabeça, peça misericórdia ao Senhor, e a pessoa começa lá a cantar. Discretíssimo, vou lá assim, para dormir logo. Todo respeito, não precisa. E aí você sai, deu para entender? 90% da Assembleia não viu você levando a água. Tá dando para entender? A gente precisa encontrar o melhor momento. Sabe aquele momento que o olhar se desvia do padre porque tem alguém fazendo uma leitura? Não é legal porque de certa forma pode distrair da leitura, né? Mas a pessoa, por exemplo, está fazendo as preces, principalmente do nosso jeito, que é às vezes bem espontâneo, então normalmente todo mundo fica olhando para quem está fazendo as preces, né? Um bom momento para se entregar a água livre. Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Se é para ser discreto, a gente precisa encontrar os melhores momentos para fazer as coisas. Ok? Jesus é o centro, sempre, do nosso serviço. Quem é o centro? Jesus. Hein? Jesus. Jesus é o centro da liturgia. E é para Ele que nós devemos sempre nos voltar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o simples fato, nós precisamos, isso é liturgia, certo? Isso aqui é bem litúrgico. Nós sempre devemos estar voltados para o mistério que está sendo celebrado. Então, se a gente vai no final honrar Nossa Senhora, a gente vai se voltar para Nossa Senhora. Deu para entender? Se eu, principalmente se eu estou num lugar visível, na música, na liturgia, servindo, acolitando, se eu não me volto, as pessoas não se voltam. Ou as pessoas ficam querendo entender o que tu está olhando. A gente precisa se voltar para o que está sendo celebrado. Se nós estamos celebrando o ofertório ali, o altar é o centro, nós estamos voltados para o altar. Deu para entender? Se está sendo proclamado o Evangelho, nós estamos voltados para o Evangelho. Voltados mesmo, assim, ó. Todo mundo virado para lá, porque é ali que está o centro naquele momento. Jamais, isso aqui é uma coisa que também a gente não pode fazer, jamais virar as costas para o que está sendo celebrado. Ou ficar olhando para o outro lado, fazendo outra coisa. Olha, sabe que na revista Escuta, Deus falou muito que Ele quer fazer crescer em nós a piedade, o amor à liturgia. E é uma coisa de dar dor e dó e raiva quando a gente vê as pessoas mexendo no celular na hora da missa, olhando o WhatsApp, o Ministério de Música, tipo assim, não estou nem aí para o mistério. Então pronto, segunda coisa, nós estamos ali. A primeira coisa, nós estamos fazendo o quê? Prestando um serviço. Nós estamos fazendo o quê? Prestando um serviço. Segunda coisa, nós estamos ali, antes de tudo, participando da celebração eucarística. Não só da celebração eucarística, participando da liturgia que está sendo celebrada, porque pode ser em outro ato litúrgico, fora da missa. Antes de tudo, nós estamos participando, não é? Sim. Meus irmãos, e a gente precisa participar, entenda, sobretudo nas missas de preceito, nós devemos participar de tudo. Como é que se vive o preceito dominical? É participar da missa inteira aos domingos. Não, porque eu estou servindo, eu vou ali olhar o fogo e fico lá no fogo e deixo a missa, eu não perco parte da missa porque eu estou servindo. Me perdoe, mas o preceito não é abanar o fogo. O preceito é participar dos domingos, missas de festas e solenidades. Deu para entender? Isso aqui se estende para as outras celebrações também. Nós estamos ali antes de... Eu falei primeiro do serviço, mas antes de estar servindo, nós estamos participando. Nós estamos participando. A gente não pode ficar conversando, olhando qual é o próximo salmo, pessoal da música. Não, por quê? Porque eu tenho que estar atento às leituras outras que estão sendo feitas. Deu para entender? Por quê? Porque eu estou ali participando da celebração.
Moisés, ele fica assim, eu já vi ele perder paciência com pouca coisa na vida, mas uma coisa que com certeza ele perde a paciência com as pessoas fazendo outras coisas na hora da missa. Ele fica assim, esse exemplo do celular, ele fica assim, mordido. O povo ficar conversando lá no presbitério, ele dá logo uma olhada, porque ele não consegue, ele fica indignado. Porque essa frase é dele: se fosse importante, deveríamos ter resolvido isso antes, que a gente fica resolvendo as coisas na hora da missa. Não, padre, a gente faz assim ou faz assado? A gente canta, às vezes dá vontade de dizer assim pro acólito: macho, pelo amor de Deus, deixa eu celebrar em paz. Porque é tanta pergunta, e é durante a missa, tá entendendo? Se fosse importante, anote essa frase aí, que não é minha, é do Moisés. Se fosse sim tão importante que você precisa ver dentro da missa, dentro da celebração, a gente deveria ter visto antes. O Vaticano II, ele vai falar sobre tem um conceito chamado participação ativa dos fiéis. Já ouviram falar nisso? Não? Participação ativa dos fiéis. Não basta a gente participar da celebração, a gente precisa participar ativamente. Participar ativamente aqui no Brasil, os bispos tinham entendido, eu acredito que isso favorece também um pouco, que era responder às orações. Por isso que no Brasil, o rito romano no Brasil tem várias respostas durante a oração eucarística, que não existe em outros países. Porque na cabeça deles era uma forma de fazer com que o povo participasse ativamente, participasse mais. Mas é mais do que responder. Participar ativamente é participar atentamente. É uma participação atenta a todas as palavras. Tem uma vez que eu disse uma frase bem maldita, no sentido de não foi na bola, tá entendendo? A gente estava organizando um evento e eu falei assim para o padre, a gente podia fazer, a gente estava escolhendo qual era a melhor oração, fazer votiva ao Espírito Santo, a gente escolhe essa oração eucarística aqui e tal. E aí no final das contas eu disse assim para o padre e para outra pessoa da liturgia que estava lá, no final das contas o povo nem presta atenção mesmo, né? Aí ele disse assim: não, mas alguém pode prestar atenção. Alguém pode prestar atenção. Porque na verdade nós somos chamados a participar atentamente. As palavras, elas são parecidas, porque é um rito, não é? Se repete, mas não são iguais. Deu para entender? Você lembra daquela criancinha lá? Dava um beijo e dizia: papai te ama. Às vezes ele falava: eu te amo. Ele foi ficando maiorzinho, como a liturgia é dinâmica, mudou o ritmo, não era mais papai te amo, que ficava infantil demais, né? O pai te ama. Não são sempre as mesmas palavras, e a gente precisa estar atento. Participar ativamente é participar atentamente da liturgia. Participar ativamente é participar oracionalmente, rezando com cada palavra. A gente precisa entender que a cada celebração, a cada liturgia celebrada, Deus está ali agindo e falando. E se Ele está ali agindo e falando, eu preciso estar atento a esta voz. Eu preciso estar rezando, ouvindo, porque existem várias formas de participar da celebração, não é? Às vezes a gente está ali e a gente não reza com aquilo. Nós precisamos participar como orantes. Participar ativamente no sentido de respondendo todas as respostas que tem na liturgia, no sentido de nós precisamos participar cantando com entusiasmo, com vigor, com intensidade. Participação ativa também nesse sentido de intensidade. Os gestos, a liturgia, ela é cheia de gestos, não é? Existem os gestos do povo também, de ficar em pé, de se levantar, de se ajoelhar, erguer as mãos.
a gente precisa ter gestos visíveis. E a participação ativa, ela precisa ser uma participação frutuosa. O que isso significa? Eu posso, por exemplo, participar da penitência, né, da confissão. Não, vou colocar a Eucaristia, que é mais fácil de entender. Na Eucaristia a gente pode participar de uma forma que não dê frutos, não pode? Mas se a gente participar de forma frutuosa, aquela liturgia ela vai ter efeitos na minha vida diferentes. Uma participação ativa é uma participação frutuosa. O sacramento, a celebração, ela depende a frutuosidade, a validade do sacramento depende da minha forma de participar, sim ou não? Não. Tanto faz eu estar lá, como eu não estar lá, como eu estar super atento ou super distraído, a Eucaristia vai ser sempre a Eucaristia. Acontece ali. Mas os frutos daquela Eucaristia são outros, quando eu participo bem participado. Deu para entender? Padre Pio, ele dizia assim: se nós entendêssemos o que é a Eucaristia, estou fazendo um parênteses aqui, viu? Se nós participássemos bem e ativamente, fecha parênteses, se nós entendêssemos o que é a Eucaristia, bastava a gente participar de uma única Eucaristia na nossa vida para nos convertermos. E aí dizia ele, se nós entendêssemos, se a humanidade entendesse o valor da Eucaristia, era necessário haver uma convocação de grandes exércitos para conter as multidões que a ela correriam. Mas a gente não compreende, não participa, não dá frutos. Atenção, dentro da questão atenta. Às vezes a gente precisa servir e participar de forma atenta, certo? Então às vezes a gente pensa assim: eu estou atento ao que me é confiado. Então a pessoa está ali, serve na liturgia, eu sirvo ali nas coisas da credência, deixei tudo arrumadinho ali, ó, passei os paninhos, tudo dobradinho, está impecável, perfeito, super digno. Já fiz a minha parte. E aí não estou mais atento ao resto da celebração. Nessa mesma celebração, a pessoa que ia fazer a primeira leitura não se levantou, esqueceu, sei lá. A gente fica meia hora esperando. Quem é que tem que levantar para ir? Sobretudo quem serve na liturgia, certo? A nossa atenção é para ser tão grande que não é nem para ninguém perceber que faltou a pessoa da primeira leitura. Deu para entender? Porque nós estamos atentos. Não só o que me é confiado. Que às vezes tem gente que é tão egoísta que diz assim: eu vou na vela, né? Eu acendo só a minha, a da outra pessoa não acende. Porque a minha que foi confiada só essa aqui. Entendeu nada. Não, é porque eu estou na cruz. Então se eu estou aqui nessa função, eu estou aqui super atento. Na hora de sair eu vou pegar. Me salta lá, o vento batendo, virando as páginas. Mas a pessoa não se sente responsável pelo resto da celebração. Não está atenta ao resto. Só a função dela. Deu para entender? Está errado. Nós precisamos estar atentos a tudo. Atento ao todo da celebração, não só a uma parte da celebração. Nós precisamos estar atento a ter uma atenção que nos leva a ter iniciativas. Eu falei isso para os meninos, né? Mas a pior coisa que tem assim com o padre são 3 coisas que é horrível com o padre. Primeiro é aquela noiva que não chega, sempre chega atrasada para o casamento, é horrível. O pessoal da música que não começa a música, assim, fica aquele negócio, não entra. E a terceira coisa, que é o que me dá mais raiva, é aquele acólito de boca aberta, cabeça torta, assim. Que tal vontade de dar um tabete. Macho, pega aí o negócio. A gente precisa estar atento, tá entendendo? A gente precisa aprender a rezar, porque presta atenção. Normalmente a gente fecha os olhos para rezar, sim ou não? Sim.
A gente precisa aprender a rezar com os olhos abertos quando a gente está servindo. Não precisa o padre ou outra pessoa dizer assim: ei, pega lá o microfone. A necessidade expressa que vai precisar do microfone. É horrível quando a gente olha o pessoal da música assim, assim. Todo mundo da assembleia olha porque eu estou chamando a atenção e a pessoa está lá contrita e rezando. Meu Deus, eu tenho vontade de colocar 5 pedrinhas assim perto do altar, que é para jogar. Não pode. Isso é o quê? Não estou atento. Eu preciso estar atento, ligado. Às vezes a pessoa está ali com o violãozinho, com os olhos fechados, curtindo a música. Não, nós precisamos servir atentos. Isso quer dizer que nós não vamos estar rezando? Não, mas nós vamos estar rezando e servindo. E se eu estou servindo, eu estou atento, eu estou ligado no que está acontecendo. Deu para entender? Ligado, que, Mário, se o padre olhar, antes dele virar os olhos, eu já estou sacando o que ele quer falar comigo. Porque também o padre, ele fica, isso é litúrgico também, o padre fica meio isolado, tá entendendo? Do povo, mesmo dos servos. Geralmente tem um mestre de cerimônia que é a pessoa que tem mais um contato, mas mesmo assim esse servo fica sentado lá longe. Então, normalmente quando ele quer dizer alguma coisa para o comentarista, ele vai chamar o mestre de cerimônia para poder ir falar com a pessoa lá, passa um recado. Mas se o acólito está ali desligado, o recado não, ele vai desistir de chamar isso assim. Aí dizer para o comentarista mesmo: olha, eu levei só um carão na minha vida do Moisés, que eu saí logo para anotar. Eu estava no Aleluia, coordenava a liturgia lá em Fortaleza, e aí teve o som da festa, o som do Espaço da Misericórdia, estava horrível, toda hora falhava, o microfone falhava. Aí quando foi no terceiro dia, o Moisés chamou assim, no meio da mesa assim: quem é o responsável por esse espaço aqui? Nem era eu, entendeu? Mas eu, não, pode falar, Moisés, eu faço parte. Pai. Aí ele, eu quero, meu filho, pelo amor de Deus, esse som não funciona. Deus quer falar, mas não chega. Não dá para participar da missa desse jeito. Aí eu, não, Moisés, a gente pediu um som, mas o som veio com poucos canais. Não, mas olha só, que eu disse que a gente tinha pedido um som de 12 canais para ter mais instrumentos e mais vozes, e só tinha havido uma mesinha de 4. Ele, não, mas era uma mesa de 4 com 4 canais funcionando. Se foi contratado 4, é para ser 4 que funcione. Aí eu fui cair na besteira e perguntei: o que tu quer que eu faça? Eu quero saber. Aí apareceu a veia dele aqui: até quando vai ficar essa inércia aqui? É o terceiro dia de aleluia, esse som não funciona. Aí eu entendi que para ele é um valor esse negócio aí do som. É uma preocupação que eu tenho logo, tá entendendo? Em qualquer lugar. Tenho que ver assim, se Deus vai conseguir chegar. Mas o que eu entendi, anotei logo: inércia não combina com liturgia. Ficar parado não dá para ficar esperando. Tem que se mover, tem que ser rápido. Como eu disse, com profissionalismo, sem atropelo, mas não precisa ficar esperando. Na verdade, era para ter tido a iniciativa de olhar o som antes da missa começar. A pior coisa quando tem é quando o padre vai começar a missa e aí ele diz assim: o microfone não funcionou e ninguém ouviu o sinal da cruz. Por quê? Ninguém da liturgia foi lá antes só para fazer esse som. Está funcionando, vou deixar. Normalmente é o pessoal da música que organiza isso. Não custa. A gente da liturgia está ali para quê? Garantir que tudo vai funcionar bem. Se o microfone faz parte do tudo, eu vou conferir. A gente tem que ter quase um toque. Estou exagerando um pouquinho, não precisa ter toque não. Mas a gente tem que conferir se o microfone está funcionando, se o livro está marcado na página certa. Não, eu pedi não sei quem para olhar. Ok, só confere assim discretamente, sem parecer que você não está confiando na outra pessoa. Está entendendo?
Conferir. Inércia não combina. Atenção que me leva a participar. Olha, eu falei isso também para os meninos, que às vezes as coisas antes de acontecer dão sinais de que vão acontecer, né? Dificilmente uma tragédia acontece de repente. Então, normalmente, a casa antes de cair, ela dá vários sinais. Mas assim, por exemplo, a gente está aqui, servindo, o missal está lá em cima da mesa, do altar. Aí dá aquele ventinho, né? Dá aquela balançada aqui nas páginas. Aí você vê, aliás, às vezes a gente não vê, mas era para ter visto. Aí o vento dá mais forte um pouquinho, ele levanta assim, ó, e volta. Aí você fica esperando o quê? Esperando a página virar, o padre parar a oração para poder. Irmão, a gente tem que se antecipar. Se o negócio, a gente precisa ter a atenção suficiente para se antecipar aos acontecimentos. A gente não é para segurar a página, nós não devemos voltar a página na liturgia. Nós devemos segurar antes da página virar. Deu para entender? Por quê? Porque o ambiente já deu sinais de que aquela página vai virar. Deu para entender? Às vezes eu ficava indignado uma vez, não só porque queimou os tecidos que eram novos, mas a gente estava servindo uma vez uma missa, e aí quando a gente começou, menos espera, começou a pegar fogo na simbólica. Eu fiquei com tanta raiva. Por quê? Porque não foi o quanto menos se espera. O vento bateu no tecido, começou a encostar na vela, bateu mais um pouquinho, empurrou, encostou. E eu tava lá embaixo. Uma pessoa não se liga, gente. E esse ligar aqui não é para quem está de túnica, não, só, tá entendendo? Se eu sirvo na liturgia, quem é que serve na liturgia? Todos nós. Se eu sirvo na liturgia, eu estou vendo que o pano vai pegar fogo, eu vou lá antes do fogo pegar. Eu tenho que ter iniciativa, de uma forma discreta. Se é algo que vai estar assim, a simbólica que está lá atrás do palco, que, lógico, não vai subir lá no palco, entrar no meio, passar pelo padre, licença aqui, viu, seu padre, que eu... chama o acorde, você vai ali antes de pegar fogo, tá entendendo? Mas vocês estão entendendo, né? A gente precisa se antecipar. Olhe, nós somos membros do corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Por isso, precisa haver uma unidade nos nossos gestos, nas nossas palavras. É horrível aquela pessoa que não consegue seguir o coro. Tipo assim, a pessoa fica sendo o eco da oração, tá entendendo? Pai nosso que estás no céu, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. O povo está indo num tom, num ritmo, e eles sempre chegam 2 segundos depois. É horrível, gente. Ele está sendo tudo menos um com o povo, com o corpo. O que acontece com o corpo? O corpo celebra junto. Deu para entender? Isso é expresso nos membros que estão ali reunidos. Por isso, não é que é errado não, certo? Às vezes a gente fica de joelho na hora do ato penitencial. Não é que é errado não. Mas é mais litúrgico a gente está fazendo o mesmo gesto que o resto dos membros estão fazendo. Deu para entender? Existe uma unidade dos gestos. Mas o que acontece? Nós somos membros do corpo, sim ou não? Sim. Porém, se nós estamos servindo na liturgia, nós passamos a ser um membro um pouco diferente desse corpo. Presta atenção. Se nós todos somos membros do corpo de Cristo. Mas, quando nós estamos servindo, nós passamos a ser um membro um pouco diferente desse corpo. Nós passamos a ser membros mais evidentes e mais amostras. Deu para entender? Então a nossa participação, ela não diz respeito só à minha participação, porque existe uma evidência. Eu estou no presbitério, ou eu estou ali na música do lado do presbitério,
ou eu vou subir no presbitério para fazer uma leitura. Não é da minha oração pessoal que eu estou falando. Eu estou falando da participação da igreja que está ali reunida. Por quê? Porque eu passo a ser um membro mais evidente, mais à mostra. Então a minha forma de estar ali pode ajudar as pessoas a rezarem. Várias pessoas já chegaram para mim e fazem assim: Padre, eu gosto quando você celebra, mesmo antes de ser padre, a forma que você participa da celebração, porque me ajuda a rezar. E por que as pessoas dizem isso? Porque elas observam a gente, só por causa disso. Elas olham como é que a gente está rezando. E elas olham como a gente está rezando, não porque elas gostam de me olhar, mas simplesmente porque eu estou servindo. Se eu tivesse sentado lá no banco de trás, ela não tinha me visto. Mas como eu estava sentado lá no presbitério, ela viu. Deu para entender? E ela não só vê, ela observa. E dependendo do que a gente faça, pode até escandalizar as pessoas. Por isso a gente precisa ter uma certa atenção. A gente pode escandalizar as pessoas com pouca coisa. Não precisa ser muita coisa, não. A gente pode escandalizar a pessoa olhando o celular na hora da celebração, lá na frente. Às vezes é até uma coisa importante. Às vezes é até a letra da música que a gente vai ler. Mas quem olha não vai entender que é a letra da música. Quem olha vai falar assim: meu Deus, como é que pode? Pessoa do Shalom, e é porque é consagrado, olhando o celular na hora da missa. Um absurdo. Eu sei que é um julgamento, enfim, mas de qualquer forma, aquela pessoa rezou menos por causa minha. Deu para entender? Há uma responsabilidade no fato da gente estar servindo. Vocês lembram que eu falei que liturgia é gestos e palavras? Sim. Por isso, se são gestos e palavras, precisam ser gestos claros. Claros, visíveis. Se eu vou acender uma vela do círio, eu não vou ficar de costa para o povo. Eu vou fazer aqui, não sei se a câmera vai pegar. Olha aí se pega. Eu não vou pegar aqui a vela e acender de costa para o povo, porque faz parte do rito, né? Acender as velas do altar. Eu deveria aqui, com toda solenidade, pegar aqui a vela do círio, para que todo mundo enxergue que é do círio que está sendo acesa, e colocar lá na vela e colocar lá e acender a vela que está lá embaixo. Deu para entender? De modo que as pessoas entendam que esse fogo é aquele. Continua. É claro, é visível. Agora não, às vezes a gente pega, faz de conta que a vela está aqui, né? Então vem na vela aqui, né? Os inteligentes sempre vê. A vela aqui. Amarela, né? Bonita. Chama o vivo, né? Fazendo propaganda. A pessoa acende, aí vem aqui. Aí sai de perto. Você nem viu se valeu, se acendeu. Quando a gente vai fazer um gesto, eu vou chegar com a cruz, os gestos são de frente para o povo. Eu não vou chegar na procissão, que é a pior coisa. Eu falei isso para os meninos também, mas enfim, quem está em casa não viu. Eu não vou chegar aqui com a cruz, colocar ela aqui, dar uma olhada assim para ver se ficou legal. Gestos claros e seguros. Eu já carrego a cruz certa, reta, virada para lá. E os gestos têm que ser retos. Eu vou chegar aqui na procissão, vou vir geralmente à esquerda do altar, vou virar para o povo e vou aqui cravar a cruz, porque esse terreno aqui é de Deus. Deu para entender? Gesto claro, eu não vou ficar olhando. Coloquei, vou para o meu canto. Gestos claros, visíveis. Vocês lembram que eu falei lá do Pilatos? Sim. Gesto claro. Todo mundo entendeu o que ele queria falar.
Gestos reconhecíveis, que às vezes a gente não entende o que a pessoa está fazendo, não. Aliás, gestos reconhecíveis e gestos sem excessos. A gente tem muito excesso de gestos, às vezes. A gente, às vezes, faz tanta venha em relação ao altar que, quando é a hora de fazer a venha, perde a força, tá entendendo? Por exemplo, qual é uma hora que a gente tem que fazer a venha? Sempre que se incensa qualquer coisa, você faz venha antes de incensar e depois de incensar, certo? Mas toda hora eu chego e aí o povo nem percebe que eu estou fazendo assim, é porque eu estou incensando. O padre, ele incensa o corpo eucarístico, não é assim? Incensa o altar e o corpo eucarístico, o pão e o vinho. E aí depois ele entrega para o acólito ou para o diácono para ele incensar o quê? O corpo místico. A cabeça, que é o sacerdote, e os membros, que é a assembleia. E sempre faz uma venha antes de incensar e depois de incensar. Que não precisa ser retribuído, porque não é uma saudação oriental, não. Como se fosse fazer uma... Antes de começar a luta, a gente fazer. Não é isso. Nós estamos fazendo uma reverência a Deus que está. Porque o incenso só é atribuído a Deus, certo? Os cristãos na igreja primitiva morriam por causa disso. Morriam porque não queriam oferecer incenso a César. Não queria reconhecê-lo como divindade. Então, quando o padre incensa o altar, ele está incensando o quê? Deus que fará presente no altar. Deu para entender? E quando a gente incensa o padre, a gente está incensando quem? Deus que está agindo ali no padre. E quando a gente incensa o povo, a gente está incensando quem? Deus que está ali, o corpo de Cristo, nos membros dele. Deu para entender? E quando a gente incensa o ícone, Deus que é visível ali. Deu para entender? Mas precisa ser gestos claros. O que não é preciso ser feito, é melhor não fazer. Tem coisas que não precisam. Então, é melhor não fazer. E a liturgia é gestos e... Palavras. Gestos e palavras. Também as palavras precisam ser claras, audíveis. Tem que ser claras, objetivas. Sem gírias, pelo amor de Deus. A pessoa vai fazer um comentário e começa logo com a gíria. O padre também, às vezes, né? É diferente também, se a gente estiver num acampamento de jovens, é diferente, né? De fazer na solenidade da Páscoa na catedral, é diferente. São comentários diferentes. Mas a gente precisa entender que a gente está ali como um servo que representa o povo, certo? Quem vai fazer comentário, quem vai fazer leitura, quem vai fazer preces, ele está ali em nome do povo, representando aquele povo, certo? Certo? Certo. Por isso os gestos, as venhas antes de entrar no altar. Uma dica aqui para fazer a venha. O mestre de cerimônia, ele sempre vem puxando a procissão. Isso significa que se eu vou fazer leitura, preces, comentário não vai precisar. Eu vou sempre atrás do mestre de cerimônia, deu para entender? Porque ele vai te introduzir no altar e te levar de volta. Isso quer dizer que objetivamente eu vou sempre atrás. Ok, né? Gestos claros, e ao mesmo tempo a gente precisa ter uma postura representativa. O que eu quero dizer com isso? Teve uma vez que eu estava num centro de evangelização ali na Groenlândia, aí chegou um carinha com a calça toda colada, vermelha, e assim, eu falei assim, rapaz, não estou me sentindo representado por esse doidinho aí não, tá entendendo? Não dava. Por quê? Porque a gente está ali fazendo uma leitura. Aqui não precisa falar isso, mas é para vocês saberem. A gente está ali fazendo uma leitura representando a comunidade. Aquela forma não é a forma da comunidade vestir. Não representa a comunidade. Às vezes a gente coloca, né, passeio jovem, a gente ia botar a jovenzinha do Projeto de Juventude com a camisa de alcinha. Mas essa não é a forma que a comunidade Shalom veste, é? Então ela... precisa. Isso é simples, a pessoa vai entender. Não, porque se na comunidade, eu sei que você não é da comunidade de vida, mas na comunidade normalmente a gente usa assim, né? Aí quando você vai fazer a leitura, você vai nos representar. Então, se você tem uma camisa assim e tal, se não tiver eu te empresto. Pronto, evangeliza a pessoa com uma coisa dessa, sabendo falar, lógico, sem excessos.
Às vezes a gente faz do nosso momento o nosso momento. Então eu vou fazer as preces, vai ser as preces. Aí eu faço uma oração comunitária na hora das preces. Maior do que a homilia, tá entendendo? A gente vai fazer um aviso, às vezes a gente quer fazer um aviso da forma mais empolgada possível. Vem aí! E faz os nomes dos 3 eventos seguintes. Eu sei que é bom que tenha uma certa empolgação, mas não precisa de excessos. Você lembra daquele serviço humilde, discreto? Por ali. Um bom servo, um bom ministro, um bom acólito, um bom ministro é uma coisa importante. Essa palavra ministro na liturgia significa qualquer pessoa que serve em qualquer função dentro da celebração. Ok? Quem são os ministros? Qualquer pessoa em qualquer função dentro da celebração. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente entende que são os ministros da Eucaristia, mas não são os ministros da Eucaristia somente. Os ministros da Eucaristia também estão servindo com uma função clara, não é? Mas não é deles que a gente está falando. O padre é um ministro, o diácono é um ministro ordenado, mas é um ministro. O acólito é um ministro, todo mundo que serve, os leitores são ministros. Por isso que quando a gente vê aquelas procissões, diz assim, se organiza nas procissões o sacerdote e os ministros. Ali estão falando dos ministros que vão ocupar a presidência, o presbitério. Se ele não vai sentar lá no presbitério, não tem sentido ele ir na procissão, tá entendendo? A não ser que seja assim, um cortejo de vários acólitos, então. Enfim. Mas mesmo se for, se tivesse espaço, era para eles estarem ali do lado. Então, eu vou terminar com isso aqui, porque é o seguinte. O nosso serviço precisa ser o seguinte. A gente precisa, são 3 coisas. Primeiro, estar atento a tudo. Está atento a quê? A tudo. Desde a vela, a toalha do altar, a roupa do padre, o microfone, o povo. Nós precisamos estar atento a tudo. Se nós queremos servir bem, atentamente, nós precisamos estar atentos a tudo. Nós precisamos sempre, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é uma coisa que é difícil, eu nunca vi escrito, mas a minha experiência litúrgica cronometrou mais ou menos esse tempo aqui. Não precisa ser esse tempo não, mas a gente precisa sempre pensar à frente. Um bom servo de liturgia, um bom ministro de liturgia, sempre pensa 15 minutos à frente dos atos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está na primeira leitura e ele pensa assim, daqui a pouco vai ter o salmo. No caso do dia de semana, daqui a pouco vai ter o salmo e depois já vai ser o evangelho. Então faz o seguinte, já digo para a pessoa aí, vai lá acender as velas, ou eu já vou acender as velas, para não ficar aquela hora, a aclamação acontecendo e eu aqui com o rosto que está molhado e não acende. Eu já vou acender. Por quê? Porque eu já estou pensando adiantado. Eu já estou pensando que daqui a pouco as velas vão ter que estar aqui para a aclamação ao evangelho. Deu para entender? Eu penso à frente. Eu penso assim, se eu estou no microfone, eu penso assim, está na ação de graça. Daqui a pouco vai ter a oração. Então eu já estou aqui com o microfone na mão, porque eu sei que eu vou daqui a pouco levar para o padre dizer oremos. Deu para entender? Eu penso na frente. Eu sou da música, eu já sei que está tendo ato penitencial. Depois do ato penitencial já vai ter o glória. Então eu já tenho que pensar qual é mesmo o tom. Eu sempre esqueço, eu toco também alguma coisinha. Eu sempre esqueço qual é o tom do glória. Então eu já tenho que pensar antes de terminar o ato penitencial. Por quê? Porque eu penso à frente. Eu penso adiantado no rito. Nós conhecemos o rito, então a gente precisa pensar adiantado. Deu para entender? Nem assim na hora assim, ei, toca, vai. É o glória. Aquele, glória a Deus. Aí o povo, às vezes é tão agoniado que o povo achou que ela estava puxando e o povo dá continuidade ao glória. Não, eu sei que vai ter o glória daqui a pouco. Se for para facilitar, a gente até pega um papelzinho e escreve aqui, glória, não sei que ano, sol, viu, maior. Deixa aqui do lado, só mostra assim.
Daqui a pouco, viu? Se liga aí. Então a gente pensa sempre à frente, certo? E terceira coisa, nós precisamos pensar 15 minutos à frente, vivendo profundamente o que está acontecendo. Um bom servo é aquele que está atento a tudo, que pensa 15 minutos à frente, mas que vive profundamente o ato que está acontecendo naquele momento. Porque aquele pensar adiantado não tira ele do mistério que está acontecendo. Ele não se distrai do que está acontecendo, do ato que está sendo celebrado. Isso aqui, eu testemunho que eu tinha muita dificuldade quando eu ia cerimoniar, porque eu não conseguia ficar pensando e rezando ao mesmo tempo. Mas eu descobri que primeiro é uma graça, quem tem que pedir a Deus para poder servir bem. Eu preciso pedir a Deus a graça de pensar na frente e de conseguir rezar bem, mesmo pensando na frente. E a graça de um exercício, porque é um exercício. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Shalom a todos.